que a gente tem é o meio do bebezinho. Então, todos nós, a nossa primeira casa é a primeira casa do útero. Isso, se vocês procurarem o trabalho da doutora Eleanor Luz, eu trabalhei com ela há alguns anos, que é um tratado sobre a ciência do início da vida, ela fala tudo sobre esse mecanismo da pré-concepção, concepção, gestação em primeira infância. Então, a nossa primeira casa é o útero. Só que muitas pessoas, eles passaram tanto medo na gestação. Então, eu tive por uma paciente, ela tinha muita tristeza, como se assim, ela era uma pessoa muito feliz, mas ao mesmo tempo era difícil para ela validar a alegria, porque a mãe dela tinha perdido o pai na gestação, então entrou numa depressão muito profunda. Então ela nasceu num ambiente de muita tristeza. Então, assim, você tá lá, chega no mundo, é como chegar numa festa. Você chega numa festa, espera ser bem recebido, todo mundo te vira a cara e você fala, ai, meu Deus, nossa, esse lugar não é pra mim. Você já fica, né, o que eu fiz? Tô no lugar errado, você começa a se sentir mal, não é assim que acontece? Né? Você já fica se sentindo mal. É a mesma coisa. Então, ela chegou nesse meio. E aí, é como se toda vez que ela ia ficar feliz, ela tinha que ficar triste. Ela ia ficar feliz, ela tinha que ficar triste. Até que a gente trabalhou sessões de respiração, trabalhamos várias outras coisas. E aí, ela percebeu que essa tristeza vinha desse bebezinho. Então, ela precisava era deixar isso, porque não foi uma coisa que a mãe quis fazer, foi algo que aconteceu, e ela poder dar um lugar para ser feliz. Então, muito dos programas que a gente vive é como aquela plantinha lá atrás. Ela tá lá, às vezes a gente está aqui com 43 anos, com 50 anos, e está lá com um programa do passado que está ainda assim, relembrando nas nossas memórias. E isso é assim, gente. Isso aí não tem muito como mudar, porque nos primeiros 7 anos de vida é como o nosso corpo ele é moldado. Então, a gente faz nossas percepções do mundo baseado nisso. É o que a gente tem. Agora, cabe a nós a perceber se eu não estou vivendo aquilo que meu coração pulsa para viver, eu posso ir aos poucos liberando o que não me serve para eu nutrir aquilo que eu desejo viver. E isso a gente pode fazer. Isso a gente pode modificar. Então, é a grande brincadeira da vida. E o meio celular, ele funciona exatamente como as nossas relações. Uma célula precisa se alimentar, precisa fazer xixi, cocô, vamos dizer assim. Ela precisa liberar o que não precisa, então ela precisa receber, ela precisa liberar. Então, precisa ter um ritmo, precisa que o pulmão, o coração, todos os órgãos pulse num ritmo adequado, porque tem hora que ela vai precisar de comer, tem hora que ela vai precisar de eliminar, né? Ela precisa estar num meio adequado. Se ela estiver num meio muito ácido, ela não consegue sobreviver. É igual a gente, se estiver num meio de muita briga, de muita discussão, ou de muita falta, de carência nutricional, e digo nutrição até de relação, uma relação. Muitas pessoas, às vezes, estão com pessoas dentro de casa, mas estão se sentindo sozinhas. Então, se eu estou num meio que tem um meio de solidão dentro de casa, a minha célula não vai funcionar bem. Falta. É como se tem uma falta, a memória de uma falta. A biologia corresponde igualzinho. Ela precisa nutrir, ela precisa eliminar, ela tem um ritmo, tem um fluxo, e precisa que o sistema esteja integrado. Então, se eu quero melhorar a minha saúde, então eu começo melhorando a minha casa. A forma como eu me relaciono com o meu corpo e como eu me relaciono com as minhas relações. Então, saúde é olhar isso em todos esses níveis, porque a forma como a gente vive é a forma como a célula vai se comportar. Então, que informações estão chegando na sua célula? Então, se você, de repente, vive uma situação de muito estresse, não tem como viver em nutrição. Isso tem vários testes de mecanismos para ver a capacidade de regeneração celular, e a gente vê que, assim, se um ambiente de muito estresse, você não tem como ter muito estresse excessivo e não ter e você se regenerar. É incompatível. Não tem como. Numa ameaça de vida, eu vou procurar
lutar para me defender. Eu não vou procurar relaxar. E faz parte da vida a gente ter esse momento de excesso e relaxamento, excesso e relaxamento. A questão é ter essa conversa o tempo todo, como está a minha contração e a minha expansão. A gente vai entrar um pouco mais fundo nisso no próximo, mas só para trazer um pouco para a ideia de vocês, o meio que o Bruce Lipton trouxe esse conceito de que a biologia depende do meio em que a célula está inserida, o meio. E o meio é aquilo que a gente come, é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente pensa, ou seja, tudo que é como se nós fôssemos um grande sinal. E tudo que a gente percebe do meio, se eu percebo que aquele cheiro não foi legal, e existe um perigo, né? Se eu escutei algo que não foi agradável, eu quero esquecer aquilo, eu já vou me defender. E isso vai impactar áreas específicas do corpo. Então, é como se a gente fosse uma grande rede neuronal. No fundo, a parte neuronal nossa está no corpo inteiro. O cérebro não é só no cérebro, o cérebro está no corpo inteiro. Por isso que saúde é um nós, porque através desses sensores, do que eu percebo pelos meus sentidos, eu vou me organizando, eu vou percebendo como que eu vou lidar com aquilo que eu observei, e aí, de acordo com o que eu tenho nas minhas experiências de vida, eu vou tomar uma decisão. Eu vou agir, ou eu vou, talvez, manter a minha essência, ou eu vou procurar me adaptar àquela realidade. Então, o tempo todo a gente está nesse movimento. A gente percebe, se contrai, né? Ou a gente percebeu, legal, não foi legal, mas eu respiro, solto, e aí continuo nesse fluxo. Então, a nossa biologia, ela vai correspondendo isso completamente. E uma das coisas mais importantes, quando a gente fala de meio físico, né? Em termos de meio físico, é olhar o intestino. Que a maior parte dos adoecimentos, eles têm a ver com o nosso funcionamento intestinal. A gente tem que nutrir, tem que fazer cocô. É como, por exemplo, você também escutar algo que você não quer e ficar com aquele sapo na boca. Dá problema. Vai dar problema na garganta, né? Você vai ter coisas que estão ali. Eu tive uma paciente que ela desenvolveu uma paralisia, porque ela era tanta dificuldade dela se expressar, ela se sentia tão incapaz de poder se expressar na família dela, porque tudo era não. Então, ela sempre teve medo de tudo. Então, no momento que aquilo foi muito forte, ela desenvolveu uma paralisia de membro superior. Então, ela agora que está voltando, que ela está começando a voltar. Então, a gente, essa relação do emocional com o físico, ela está acontecendo integralmente. E uma das coisas mais importantes para o físico são os nossos intestinos, porque, no fundo, a gente sente com a barriga. Aquele medo, né? Um frio na barriga que dá. Por exemplo, eu antes da aula estava sentindo um frio na barriga, me deu uma angústia, assim, me deu um aperto aonde foi? No estômago. A gente sente o medo nessa região, então, na região do nosso poder pessoal, na nossa barriga. Então, tudo que eu vou lidar com o mundo, eu e o outro, eu vou sentir nessa região. E tanto emocionalmente como fisicamente, é uma região que a gente vai produzir tudo quanto é substâncias importantes para o corpo físico. Então, por exemplo, muitas pessoas que não nasceram de parto normal, ela tem uma microbiota que não é a microbiota que ela deveria ter, a flora bacteriana que ela deveria ter. Então, muitas pessoas têm que fazer um trabalho de alimentação para poder repovoar as suas bactérias, para poder ter mais saúde, porque as doenças em si, elas acontecem por uma inflamação. E muitas dessas inflamações, ela vem do intestino. Então, eu trouxe aqui esse aqui é um diagrama da medicina funcional que mostra tudo que altera o intestino. Então, estado emocional, dieta, relação climática, toxina, droga, preocupação com dinheiro, exercício físico. Então, ou seja, tudo, né? Tudo!
Por isso que ele é o segundo, por isso que falam que é o primeiro cérebro, né? Nem o segundo. Então, a relação do intestino com obesidade, com insônia, com prazer, com memória, tudo está relacionado à nossa função intestinal. Então, se você não faz cocô, tem que olhar esse cocô. E tem que ver se sai realmente todo o cocô que você sentiu que fez o cocô todo que você... Ou fica sentindo que falta alguma coisa, ou se o cocô sai inteiro, ou sai em pedacinho, ou fica vários dias sem evacuar. Então, isso mostra que tem muitas coisas que você está contendo. E, de repente, você vai estar com um problema de alergia de pele... E não é nem sua pele, tem que melhorar essa parte intestinal. Porque quando você está com o intestino inflamado, o que acontece são essa separação. Então, assim, aqui, esse limite entre a mucosa, ele fica meio separadinho. Então, aí, qualquer tranqueira que você come, entra para dentro do corpo. Então, as bactérias intestinais, a mucosa intestinal, ela tem que estar bem juntinha, fazendo esse limite entre o externo e o interno. Fecha os olhos um minutinho, respira, solta, percebe o seu corpo e o mundo ao seu redor, sem pensar em nada nem em ninguém. Como você percebe nessa relação com o mundo? Você sente que pode se expressar e que você tem o seu limite preservado, a sua individualidade? Ou você sente que tem que ter cuidado, porque sem perceber pode ser invadida? Como é essa questão do limite? Eu consigo colocar limite ou não? Inala grande e solta.